Olá, pessoal. Eu sou o professor Sérgio Teixeira. Essa é mais uma entrevista do curso de pós-graduação em transformação digital na era das startups e da inovação aberta. Hoje eu tenho um grande prazer de conversar aqui com a minha amiga de longa data, a professora Ludmila, que é uma das professoras do curso, né? E é um prazer ter nesse curso e com a sua grande experiência e competência poder contribuir aí nesse processo de transformação. E aí, Ludmila, como que está esse período aí de convivência, de trabalho em casa, remoto? Bom, em primeiro lugar, obrigada, né? Realmente é uma amizade assim de longa data e é um prazer para mim estar aqui, né? E contribuir para o curso, né? Bom, em relação à situação, né, que estamos vivendo, assim, de pandemia, ela certamente foi uma situação que trouxe um desafio e uma necessidade de adaptação, assim, para todos nós, né? Mas, bom, junto com os desafios também vêm as oportunidades, né? E a gente até vai falar um pouquinho, né, sobre isso, sobre a questão da adaptação. E, no meu caso, particularmente, acabou surgindo uma oportunidade de oferecer consultoria e também de fazer uma implantação do Scrum de forma totalmente remota. E isso é algo que eu nunca tinha feito, né? Então, com certeza, no primeiro momento, eu fiquei um pouco receosa, né, se funcionaria e tal, mas funcionou, né? Funcionou, deu muito certo e acabou sendo uma oportunidade da gente fazer o teste, né, desse exercício, tá? E e eu acho que é isso, né? O ponto-chave é a adaptação. E eu acho que a gente vai ser cada vez mais exigido em relação a isso daqui para frente. Nós profissionais da área de computação já estamos acostumados com esse trabalho. Não que você não tenha nesses projetos interações remotas, mas o que você está relatando é um processo todo remoto, porque É, você tem aquela coisa que eu te conheço, aquela coisa do olho no olho, você isso. acompanha de perto, você gosta. Você não faz o negócio porque eu estou fazendo, você faz o negócio para ser o melhor. Eu te conheço. Isso. Então, essa sua interação com essas equipes, elas são Uhum. importantes. Aí talvez o desafio é esses momentos que tinham presenciais, somente no começo e ao longo do projeto, você teve que fazer tudo remoto, né? Então, Isso. interessante isso, né? Isso, eu já trabalhei, inclusive, eu já tinha trabalhado durante vários anos com times geograficamente distribuídos, né? Então, não era essa questão, assim, a questão não era a tecnologia, né, no domínio de tecnologia, nem o hábito, né, de trabalhar remotamente. Mas a questão era realmente que era um momento, quando a gente inicia um trabalho de implantação e uma mudança de cultura, né, na organização, isso exige, assim, um pouco mais de contato, né? Como você disse, de olho no olho, contato, a gente começa a estabelecer uma relação de confiança ali com o time, com as pessoas, e aí eu falei, bom, vai ser diferente, mas a gente tem que conseguir fazer isso de outras formas, né? Então, e essa questão de mudança de cultura, né? Eu estou estudando há pouco tempo, você sabe também, essa questão Sim. dos métodos ágeis, né, já há algum Uhum. tempo, mas obviamente não chega nem perto do tempo que você está estudando. E essa questão da cultura, que é o que você inclusive está aprofundando nisso, essa mudança cultural, porque assim, os Uhum. princípios do Scrum, eles são muito bonitos assim na prática, mas o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas fazem de conta um monte de coisa e na prática dá errado, muitos projetos dão errado porque não existe de fato a mudança real. Sim. E isso é importante na questão das relações humanas e foi inclusive uma das coisas que motivou a gente, quando estava fazendo o projeto, de ter essa preocupação com soft skills. Né? Isso. Porque Uhum. isso não adianta só você ter hard skill de transformação digital, porque não é só isso que vai fazer. E a gente percebe que o soft skill ele está tão importante quanto aquilo que você vai trabalhar para resolver o problema. Né? Perfeito, exatamente.
Assim, exatamente, são esses os pontos. Eu tenho, como você sabe, estudado um pouco mais sobre os aspectos comportamentais e humanos, né? Porque, principalmente dentro das empresas de TI, né, Sérgio? Assim, a gente acaba enfatizando, porque isso é da nossa cultura, da nossa formação, nós enfatizamos muito a parte técnica e, às vezes, deixamos de lado, né, um pouquinho, assim, não damos tanta prioridade a outros aspectos, como os aspectos comportamentais, de planejamento, de organização, e eles são extremamente importantes, porque, afinal de contas, né, os projetos eles são desenvolvidos por pessoas. Inclusive as empresas, as startups, quando são selecionadas, isso nas aceleradoras, eles não investem em empresas, eles investem em pessoas. Eles deixam muito claro isso. Inclusive a relação entre os sócios, a complementaridade de competências, quando eles se complementam, tem muito mais chance de sucesso. Eles estão falando isso, eles estão fazendo na análise já estatística de todas as startups já incubadas ou que já passaram por um processo de aceleração, que eles já perceberam isso. E, na verdade, essa preocupação nossa com essa questão humana veio desde a época da graduação, né, que a gente já se preocupava com isso, que a gente tinha realmente a gente, por mais que eu esteja agora tocando uma startup, trocando um projeto de inovação, e você com essas consultorias, a gente tem a nossa essência de educador, que não sai da gente, e essa é a nossa preocupação. Né? A gente pode fazer outras coisas, mas a gente vai morrer sendo também educador e preocupado com isso daí. Então, isso é uma questão de princípio. Mas, Ludmila, tenta resumir, que o seu currículo é muito vasto, assim, mas resume um pouquinho assim para o pessoal que está assistindo a gente, para conhecer um pouco de você. Tá ok. Eu fiz a graduação em Ciência da Computação na Universidade Federal de Viçosa, e aí, logo em sequência, eu fiz o mestrado também na área de Ciência da Computação na USP, e foi com ênfase em engenharia de software e sistemas de informação. Então, foi aí que eu comecei a me aprofundar um pouco mais em técnicas e práticas aí da engenharia de software, né? Como eu já estava no estado de São Paulo, eu acabei me mudando para Campinas, e eu comecei a minha carreira profissional lá, trabalhando no Polo Tecnológico de Campinas, e onde eu tive a oportunidade de trabalhar para algumas empresas assim multinacionais, como Motorola e IBM, por exemplo, né? Então, foi aí que eu te disse que desde o início da minha carreira que eu já trabalhava com times geograficamente distribuídos, tá? Isso sempre foi uma prática, assim, na minha vida. Então, apesar de eu já ter trabalhado com desenvolvimento de software, logo no início da carreira eu comecei a ocupar posições de liderança e de gestão. E acabei direcionando mais, assim, a minha carreira para esse aspecto, né? Para o aspecto, como eu disse, até um aspecto um pouco mais humano, digamos assim. E aí, com isso, eu iniciei, assim, numa escola mais tradicional, né? De gestão de projetos mais tradicional, seguindo aí as práticas do PMBOK, PMI, e dentro da engenharia de software, lá no estado de São Paulo, também comparando com as empresas aqui no Espírito Santo, na época, isso foi início dos anos 2000, já estavam bem mais avançadas, né, bem mais adiantadas em relação à adoção de práticas, né, e de boas práticas, digamos assim, tanto na área de qualidade de software, né, de testes e tal, desenvolvimento propriamente dito, né. Então, quando eu voltei para Vitória, acabei trazendo comigo aí essa bagagem, certo? E aí, paralelamente a isso, né, ao trabalho aí em empresas, em organizações, eu também comecei a dar aula para graduação. E aí começou essa minha trajetória, né, então dando aula aí para os cursos de sistemas de informação, análise de sistemas, engenharia de computação, enfim. Depois de 7 anos trabalhando em Campinas, eu voltei para Vitória, porque eu sou capixaba, né? Então, voltei para Vitória. E chegando aqui,
um tempo depois, o meu marido, que também é da área, ele montou uma empresa que presta serviços para startups do Vale do Silício, né? Então, prestação de serviço de desenvolvimento de software, tá? E eu comecei a trabalhar nessa empresa junto com ele, e com isso eu tive a oportunidade também de desenvolver projetos aí com startups americanas, né? Bacana. E foi assim que eu acabei chegando no universo ágil, né? Então, você pegou o comecinho, né, praticamente disso tudo, né? Aqui, principalmente no estado, não tinha praticamente nada, né? Não se ouvia falar muito sobre isso, ainda estava o PMI, né? Uma atuação do PMI muito forte, e os MBAs de gerenciamento de projetos muito voltados também para abordagens mais tradicionais, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade de trabalhar, né? Eu falo com os caras, né? Do Vale do Silício, e foi um aprendizado muito valioso, porque a gente vendo, assim, tudo funcionar mesmo na prática, né? E o nosso cliente era um cliente da área financeira, né? Era um banco. E então não era um projetinho, né? Era um projeto assim de grande porte, com pessoas aqui, com pessoas no Panamá, com pessoas nos Estados Unidos, né? Então, um projeto assim com uma certa complexidade. E aí eu aprendi, né, o Scrum, principalmente, outras práticas ágeis assim associadas, trabalhar com suíte de ferramentas, né, ágeis e tal. E aí, depois de um tempo, eu fui me envolvendo com tudo isso, com todo esse universo, me encantando por ele, né? Já tem o quê? Já tem o quê? Uns 10, 20 anos? Já que você Não, tem 20 anos de projeto. Tá, né? Não, falando do universo ágil. No ágil, tem uns 7 anos que eu trabalho com ágil. Entendi. E aí, com isso, eu fui me encantando cada vez mais, e os resultados, eu pelo menos considero, dentro da minha experiência, que os resultados com o ágil, eles são mais positivos, né? E são resultados melhores. E tem dados para isso, né? Que já comprovam, né? Várias pesquisas, né? Sim, com certeza. E aí, com isso, depois de um tempo, e vendo as demandas também daqui do Estado, né, que ainda precisava alavancar assim, nesse sentido, eu tive a ideia de montar a consultoria e iniciei, então, esse trabalho, né, com as startups, né, com essa capacitação para utilizar, que a gente está usando lá, né, que você me deu umas dicas importantes lá. Não tem como hoje, para a startup que vai desenvolver nesse universo de inovação, de incerteza, você fazer planejamento para daqui a 6 meses é completamente... Você faz planejamentos mais curtos, funcionam muito bem. Inclusive, quando eu estou com os outros professores que eu conversei, por exemplo, principalmente o Jardel, que é da Celó, já está na veia, todo mundo já pensa em método ágil. O pessoal de outras áreas, não só o pessoal de startup, porque startup é quase que uma bíblia que a pessoa vai seguir ali, né? Quase que um caminho, né? Mas as outras empresas, principalmente os centros de inovação lá da Celó, da Vale e essas outras empresas, todo mundo já conversa, já é uma prática, as dailies dele, as entregas mais curtas, isso já está meio que cultural, né? Exatamente. E fala um pouco da disciplina, assim, concluindo essa parte que você falou da sua larga experiência, o que o pessoal pode esperar dessa disciplina, que eu também quero ficar lá de olho, lá assistindo e aprendendo um pouco. Não, você fala muito. Vou ficar quietinho, prometo. Vamos lá. Bom, como o curso ele está completamente voltado para a questão de inovação, né? A gente não poderia deixar de inovar na parte de gestão também. Então, eu penso, né, que esse seja assim o principal objetivo. Então, trazer também
uma visão inovadora, uma visão mais moderna, uma visão mais flexível, né, de gestão, tá? Então, a proposta na disciplina é da gente falar um pouco sobre pensamento, sobre cultura, sobre técnicas, né, sobre ferramentas, modelos, abordagens ágeis, né, de um modo geral. E uma coisa que é importante a gente enfatizar é o seguinte, que assim, essas abordagens ágeis, elas surgiram dentro da TI, né, dentro das indústrias de software. Porém, existem aí inúmeras pesquisas, e existem pesquisas que são realizadas, inclusive, anualmente, que mostram, né, que com o passar do tempo, isso tem se modificado bastante e que muitas pessoas e empresas de outras áreas têm adotado as abordagens e as ferramentas ágeis, né, para gerenciar os seus projetos. E dentro dessa minha trajetória de treinamentos e de consultoria, meus treinamentos, de modo geral, vários são abertos, né, e participa aí quem tem. E eu pude presenciar, assim, as pessoas manifestando esse interesse e se identificando, né, com a proposta de trabalho. Poxa, eu acho que isso funciona para mim. Então, inclusive, pessoas, assim, da área de recursos humanos, né, uma área bem diversa, advogados, né, contadores. Então, isso foi uma coisa que até me surpreendeu, porque eu sempre trabalhei muito fechada ali na TI. Mas, com o tempo, eu fui vendo que realmente funciona, né, e se aplica aí. E você tocou num ponto importante, porque assim, esse curso ele é aberto para qualquer pessoa graduada. E isso foi um desafio nosso no projeto, construído com a participação de todos, justamente o seguinte, olha, nós vamos receber o pessoal da área de computação e nós vamos ter dinâmicas, dependendo da disciplina, no sábado, porque o curso está previsto para ser sexta-noite, sábado o dia todo, e sábado de manhã, todo voltado para cases, no sábado à tarde aquelas dinâmicas. No caso da sua disciplina, praticamente a dinâmica é a mesma com todo mundo, porque é a parte de soft skill. Mas justamente o desafio pensando o seguinte, olha, a gente vai ter os profissionais de diversas áreas que eles estão participando de alguma forma ou querem participar desses projetos de inovação, de transformação digital, e eles com essa capacitação vão estar muito mais preparados para participar ativamente desses projetos. Porque a gente, você enquanto consultora tenho acompanhado e eu enquanto startup que tenho trabalhando nesses projetos. Você está convivendo, então eu vejo lá profissionais, às vezes de grandes empresas, sofrendo, porque ele, de uma hora para outra ele estava lá no cantinho dele, de repente é um monte de projeto de inovação aberta, é um monte de termo de tecnologias disruptivas que ele nunca ouviu falar na vida, e ele tem que interagir, porque ele é um stakeholder principal lá, que vai validar as coisas. Como que ele vai validar se ele não está... Tem um monte de conceito aqui que ele não está sabendo. Né? Então, quer dizer, é super importante isso daí, mas o que você percebe assim, que você destacaria para o pessoal que está nos assistindo agora, que está pensando em fazer o curso, sobre aspectos relevantes do que você já constatou, dessa tendência que você já falou um pouco aí, desses métodos ágeis, de forma geral, que as pessoas estão tendendo a querer usar? Isso. Então, uma coisa que eu acho interessante destacar é que é o seguinte, eu entendo, né, que essas abordagens ágeis, elas sejam mais interessantes para o perfil de empresa que nós temos aqui no Estado, né? Que por quê? Por ser, assim, e principalmente para empresas, assim, que estão alavancando seus negócios, né? Empresas que estão começando ainda. Então, o meu trabalho de consultoria, e que é claro que isso se reflete aí na disciplina e no curso, né? O principal objetivo dele é justamente ajudar na organização, no planejamento, no desenvolvimento de estratégias para que se consiga fazer, para que se consiga alavancar o negócio e a empresa e já nascer de uma forma organizada, estruturada, né? E trabalhando a questão das pessoas, do engajamento das pessoas para que as coisas funcionem. E aí o que eu destaco é a questão da adaptabilidade, né?
Então, como eu estava dizendo no início lá da nossa entrevista, né, a adaptação é uma questão que vai ser exigida da gente cada vez mais. Então, o termo adaptabilidade, ele é até mais interessante, mais adequado para aquilo que, na verdade, nós chamamos de agilidade. Mas adaptabilidade seria mais interessante, seria um termo mais adequado, porque tudo gira em torno disso, da nossa capacidade de adaptação a mudanças, a diferentes contextos, a diferentes demandas, a meios de comunicação, enfim. Tudo que surge realmente no nosso dia a dia e daquilo que a gente não tem controle, que a gente realmente precisa se adequar, né? E então eu digo que assim é um processo mais leve e mais flexível. Então ele acaba se ajustando melhor aos mais diferentes tipos de contexto, sem criar um overhead muito grande assim para as pessoas que precisam focar mais nas suas ideias e nos seus negócios, né? Você tocou num ponto importante, as coisas que fogem do nosso controle. E cada vez mais nesse período que a gente está vendo de grandes transformações, até um mini curso que eu vi uma vez, uma fala, falando o seguinte, olha, no Scrum, no método ágil, o erro ou o problema, ele vai acontecer, espera-se que ele aconteça, só que a ideia é que ele aconteça mais rápido, e você possa aprender mais rápido para ter essa adaptabilidade e lidar e corrigir rumos mais rapidamente. Eu acho que essa é a essência. E sem aquele mimimi nas conversas, no diálogo, por isso que você está aprofundando essa parte das relações, porque isso é que vai fazer a diferença das equipes realmente terem a tal da sinceridade e de ser aberto e os gestores da empresa poder compreender melhor isso e entender isso como algo positivo e não negativo. Né? Isso, porque assim, as mudanças elas estão aí, né? Elas são inevitáveis e a gente precisa, na verdade, conseguir estar mais estruturado e mais apto a lidar com as mudanças. Então, entender a mudança como algo que é bem-vindo ou como algo que eu consigo administrar. Então, se a gente faz um planejamento muito rígido, muito fechado, gera-se uma expectativa de que as coisas elas vão acontecer exatamente conforme eu planejei e eu quero que seja desse jeito e tal, e não é por aí, porque o mundo real não é assim. Perfeitamente. Não, olha, Ludmila, agradeço demais aqui o nosso bate-papo. Eu acho que o pessoal que está assistindo a gente já está notando que a gente é muito mais focado na prática, né? Inclusive, a gente tem parte do material mais conceitual, vão ter algumas videoaulas gravadas, e um material selecionado, bastante interessante, para quê? Para que a pessoa veja alguns conceitos antes de já vá para a aula, justamente para ser uma troca mesmo de experiência, de case, porque isso é o que é rico. Né? Então, eu acho que isso é interessante. Muito obrigado mesmo. E se você está assistindo aqui, está pensando ainda, está na dúvida, eu acho que você não vai ter mais dúvida, não. A gente vai ter um projeto bacana. Só fechando, assim, Sérgio, assim, eu penso que, além da parte conceitual, né, eu acho que a gente vai ter oportunidade de trocar experiência, trocar ideias, porque a grande dúvida, o manual ele está lá, né? Agora, a grande dúvida é como colocar isso em prática, né? Como começar a fazer o trabalho. E eu acho que, assim, o que é importante de vir que os alunos venham com as suas situações, problema reais, né? Então, para que eles possam desenvolver isso no curso. E com muito desejo e com muito interesse de aprender, porque isso vai garantir o engajamento deles e de todos nós aí nesse processo, né? Então, acho que E as boas práticas e a experiência existe justamente para isso. Ó, você tem aquilo que está no conceito, que está no manual, que está lá, mas as boas práticas, como que se lida com as situações, isso é que é o diferencial. E só realmente a pessoa que está na experiência, que já vivenciou vários casos, é que tem realmente algo para contribuir nesse caso dessas boas práticas. Muito obrigado, um abraço e até breve, pessoal.